Pessoal, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui com o projeto Aprendendo a Ser com Quem Já É, histórias inspiradoras. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui, agradecer, a presença nessa noite de terça-feira, feriado aqui em Casa Branca, mas muitos alunos aí participando, muitos colegas de outras escolas, e isso nos deixa muito satisfeitos, saber que a gente reservou um tempinho para estar juntos hoje. Aqui nós temos as competências socioemocionais, que hoje vocês vão ver que essa profissão, a qual nós vamos apresentar, ela também precisa ter muita responsabilidade, muita persistência, determinação, assim como as outras que nós já vimos, que já passaram por aqui. Bom, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre os sentidos da palavra direito. O que significa direito? Então, nós temos aqui, olha, uma lista de significados, O direito, ele pode ser um modo educado e atencioso, quando a gente, por exemplo, diz, fale direito aos professores, Direito também pode significar que respeita as leis, as normas e os bons costumes, Uma pessoa honesta, seja uma pessoa direita. Pode também ser segundo as regras morais e éticas, Não é direito maltratar os cães. Ou que demonstre a lealdade, honestidade, sinceridade, alguém sincero, alguém direito, Que não tem erros nem falhas, que está certo, o seu cálculo está direito, ou seja, o seu cálculo está correto, está certo, está direito. De bom aspecto, adequado, meu vestido está direito, quer dizer, ele está adequado? Reto ou vertical, caminho direito, Levante-se, fique direito, endireite a postura. Que se localiza do lado oposto ao esquerdo, Apartamento segundo direito. Ou que utiliza o lado do corpo oposto ao coração, Que a gente fala que também é uma pessoa destra, que utiliza o lado direito do corpo. Então, nós temos aqui vários significados. Mas hoje nós vamos falar do direito sobre uma outra perspectiva. A ciência que estuda essas normas, as leis e regras em seu aspecto geral ou particular. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse direito. Olha que interessante. E eu trago aqui uma curiosidade. Muitas pessoas não sabem o porquê da deusa Têmis ser um símbolo do direito. Ela leva esse título porque na mitologia grega, ela era conhecida como a deusa da justiça. A cegueira ou a venda indica a imparcialidade da justiça, ou seja, quando você vai julgar uma pessoa, a gente tem que ser imparcial. Não porque ela é bonita ou porque ela é isso ou aquilo, mas temos que ser honestos, tá? Ela carrega a balança para indicar que todos devem ser julgados com igualdade. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje a nossa live ela está muito especial. Nós estamos aqui com a advogada Ana Carolina Evangelista, ela se formou faz pouco tempo em Direito e hoje ela já está exercendo a profissão e ela está aqui conosco para bater um papo conosco, para falar sobre tirar as dúvidas que vocês têm. Eu sei que no projeto de vida, vários alunos têm vontade de fazer o direito ou têm dúvidas sobre essa profissão, então hoje é a hora, o momento de vocês, assim, aproveitarem a presença da Ana aqui. Tudo bem? Começo fazendo o agradecimento pela presença, Ela que trabalhou o dia todo e hoje está aqui conosco agora disponibilizando o seu tempo. Muito obrigada, viu, Ana? Imagina, Marcela, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz e espero ser útil e ajudar o pessoal a entender um pouquinho mais sobre a minha profissão. Com certeza. É que eu costumo chamar ela de Carol, mas eu vou chamar ela de Ana. Pode chamar, gente. Pode me chamar de Carol hoje. Muito bem. Vamos lá. Para nós começarmos, Ana, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, para que as pessoas aqui presentes te conhecessem um pouco melhor. Ok. Eu sou Ana Carolina, eu tenho 25 anos de idade e atualmente eu moro em São José do Rio Pardo. Na vida profissional, eu sou advogada, sou membro da Comissão da Mulher e da Ordem e da Jovem Advocacia da OAB de São José do Rio Pardo. E também sou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, aqui também na minha cidade. Além disso, recentemente eu fundei uma empresa de estratégia digital, a ACE. Foi fundada agora em abril de 2020. Então, novinha, Ana? 25 anos e com tantas coisas, tantos objetivos, a gente fica feliz, Todos esses propósitos, a gente
vê que é uma advogada já envolvida na questão dos direitos, né, na luta por causas, isso é muito nobre, tá bom? Para nós começarmos o bate-papo, eu vou chamar a aluna Marcele para fazer a primeira pergunta para você, tá bom? Ok. Você poderia nos contar um pouco sobre seus projetos e seus sonhos quando era adolescente? Posso sim, Marcele, tudo bem? Prazer em conhecê-la. Bom, eu acho que quando eu era adolescente, eu fui uma adolescente muito nerd, no bom sentido, eu acho legal ser nerd, e bem envolvida com as atividades fora da escola. Então, eu estudava ali, tinha a minha carga normal, e fora disso, eu também frequentava o Interact Club, que é um grupo para jovens do Rotary, e também frequentava as Filhas de Jó, que é um grupo para mulheres, né, para moças da maçonaria. Tanto a maçonaria quanto o Rotary é um grupo, uma sociedade que está envolvida a prestar trabalhos sociais, a desenvolver o caráter do ser humano e também, eu acho que é mais ligado a isso mesmo, a desenvolver a sua vida dentro da sociedade. Então, eu sempre estive participando de campanhas solidárias, eu sempre estive focada no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento da cidadania. Então, eu acredito que os meus objetivos a curto prazo, né, estavam mais ligados a isso, a passar de ano, que eu acredito que todo adolescente sonha com isso, e também a construir, né, o meu espaço dentro dessas entidades. Além disso, com relação aos meus objetivos profissionais, eu estava ainda um pouco dividida entre medicina e direito. Até que no primeiro ano eu decidi que direito era mais adequado e eu comecei a focar, né, todos os meus esforços a tentar passar no vestibular de direito assim que terminasse o colégio. É legal, né? A gente nota que esse engajamento seu, então, com as causas, ele já vem desde a adolescência. Olha que interessante. Muito bom. Eu sempre gostei e sempre foi muito bom. Eu conheci muitas pessoas assim, tenho amigos até hoje dessa época, e eu acho que muito do que eu vivi na faculdade e o que eu vivo atualmente, né, na minha vida profissional e na minha vida adulta, digamos, tá ligado a isso. Muito bom. Eu gostaria de chamar o aluno Cauã. Bom, muito prazer, Ana. Meu nome é Cauã, eu sou do 9º ano A. E a minha pergunta é a seguinte: como você decidiu seguir a carreira de Direito e o que te motivou a isso? Oi, Cauã, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Bom, como eu optei seguir a carreira de Direito? Vou abrir o meu coração para vocês. Como eu disse, eu estava muito dividida. Eu não sabia se eu queria ser médica ou se eu queria ser advogada. Até que eu comecei a pensar como que eu queria direcionar a minha vida pessoal também. E eu sabia que eu queria ter família, que eu queria ter filhos. E me conhecendo do jeito que eu conheço, eu sabia que se eu fosse uma médica, eu ia ser aquelas médicas que iam trabalhar de noite, iam trabalhar de madrugada, não ia ter fim de semana. Eu não conseguiria não passar o meu telefone para os meus clientes. Então, eu acho que eu acabaria deixando a minha vida pessoal e a minha família de lado em prol da profissão. Isso que eu estou falando, gente, é baseado única e exclusivamente na minha experiência pessoal. Eu sei que existem vários médicos que conseguem, sim, ter uma vida equilibrada, conseguem ter família e tudo mais, mas eu não me via atuando dessa forma. Então, eu comecei a olhar com mais carinho, assim, o direito. E, além disso, eu comecei a analisar quais eram as matérias da escola que eu tinha mais afinidade. Então, por exemplo, com português, história, geografia, atualidades, filosofia, sociologia, eu me dava muito bem e eu conseguia ir bem nas provas, sem precisar perder o cabelo para isso, digamos. Já com relação a física, química e biologia, era muito mais difícil para mim entender a matéria. E física, química e biologia estão mais ligadas à medicina. Então, assim, parecia que o universo foi me dando alguns sinais, né, daquilo que seria a minha vocação. E aí, no primeiro ano, eu realmente decidi que eu ia ser advogada e comecei a me preparar para isso. Perfeito. Isso é muito interessante, né? Você pensar... É um projeto de vida, né? Porque você tem um projeto de vida e casou a profissão com o seu projeto de vida. Isso é muito interessante e é algo a se pensar também, né?
Muito Sim, eu bem. sei que não é muito comum. Ah, desculpa, Não, Má. pode falar. Eu te interrompi. Vê lá. Eu sei que não é muito comum, né, os adolescentes pensarem nisso. Então, às vezes a minha família fala que eu sou um pouco precoce, mas eu acho que tem que ser uma coisa assim a ser considerada, porque depois você se forma e mais pra frente você acaba vendo que a profissão que você escolheu não é compatível com o estilo de vida que você gostaria de ter. Então, é uma dica que eu dou para todo mundo de coração e para mim funcionou perfeitamente. Perfeito. Pensando nisso, me identifico muito, né, quando eu pensava em carreiras que me afastaria da família, né? Então, assim, isso também pesa bastante, sim. A gente tem que pensar realmente e ver o que realmente a gente tem interesse, né, para casar as duas coisas ali, a família, a vida pessoal e a vida profissional. Muito bem. Uhum. O Nicolas está por aí? Oi, tô assim. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Nicolas. Boa noite, sou do sexto ano. Boa noite. E eu queria fazer uma pergunta que o que deve ser feito para ingressar no curso de Direito? Boa noite, Nicolas. Prazer em conhecê-lo. Prazer, meu. Bom, como que a gente ingressa no curso de Direito? Eu acho que assim como as demais profissões, é por meio do vestibular. Então, a gente se prepara ali durante a escola e ao final do terceiro ano presta um vestibular específico para a área. Gente, eu me formei em 2012, então eu estava prestando vestibular entre 2012 e 2013, então já faz um tempinho que isso aconteceu. Então eu vou falar como funcionava na minha época. Na minha época tinha o Enem, né, que dava acesso às faculdades públicas. Além do Enem, tinha a FUVEST, que era o vestibular da USP, a Unesp, como o próprio nome já diz, o vestibular da faculdade da Unesp, e os vestibulares das faculdades particulares. No meu caso, eu prestei a PUC e o Mackenzie, lá de São Paulo, e o vestibular da FDF, que é a Faculdade de Direito de Franca, que foi a faculdade que eu escolhi posteriormente. Na época, não tinham muitos cursos de faculdades federais aqui no estado ou na região. Por exemplo, federal não tinha direito em São Paulo, e também no interior de Minas, né, aqui mais próximo, não existia. Eu passei em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, mas era muito longe. Então, achei melhor eu optar por um lugar que era mais próximo, no caso de Franca, era 2 horas e meia de carro. Então, para mim, compensou. Quantos anos tem de duração o curso? E como é a vida dentro da faculdade? Ou seja, qual é o período de duração do curso que você fez e como que é lá dentro? A duração normal do curso são 5 anos. E a vida na faculdade funcionava mais ou menos assim. Mais uma vez, gente, é a minha rotina que eu vou compartilhar. As aulas eram de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. E à tarde a faculdade disponibilizava o curso de extensão. Então, quase sempre eu voltava para a faculdade para ter um pouco mais de contato com essas outras áreas. E também fazia inglês de tarde, até o meu segundo ano. No terceiro, eu comecei a fazer estágio. No terceiro ano, eu entrei na Procuradoria-Geral do município de Franca, né? Eu trabalhava no departamento jurídico lá. Então, eu estagiava da 1h às 5 da tarde. Eu estudava de manhã, à tarde, eu ia para a faculdade de manhã, à tarde eu fazia estágio e à noite eu estudava as matérias do dia. Depois, no quarto ano, no meio do quarto ano para frente, eu prestei o concurso de estágio do Ministério Público Federal. Então, eu saí do jurídico lá da prefeitura e fui trabalhar no MPF, que também foi uma experiência sensacional. Eu acho interessante falar que, ao contrário de outros cursos, o direito ele dá a oportunidade de que você trabalhe desde o primeiro ano. Não foi meu caso, eu comecei a trabalhar só no terceiro, mas eu tinha amigo que desde o primeiro já estagiava em escritório de advocacia. Então, isso é bem interessante, caso a pessoa precise aí de um auxílio para ajudar ela a se manter na faculdade. Sobre a questão dos auxílios, a Faculdade de Direito de Franca, especificamente, ela também oferece bolsas de estudo para as pessoas que querem fazer iniciação científica
Então, por exemplo, se você quer estudar sobre uma determinada matéria e escrever um artigo, elaborar um trabalho sobre aquilo, a faculdade te dá uma bolsa para ficar estudando e se dedicando a isso. Tem as bolsas também para os alunos de baixa renda, tem as bolsas de intercâmbio, e então é bem legal, assim, essas oportunidades que a faculdade dá. Voltando à minha vida, à minha rotina dentro da faculdade, no terceiro ano eu também comecei a fazer parte do diretório acadêmico, e no diretório acadêmico eu me envolvi com a pasta de solidariedade e com a pasta acadêmica. A pasta de solidariedade, mais uma vez, a gente participava fazendo campanhas, tanto para a sociedade civil em geral, né, quanto para os alunos da própria faculdade. E também na área acadêmica, a gente promovia palestras, outros cursos de extensão, debates. Então, mais uma vez, foi muito bom dar continuidade a esse trabalho durante a graduação. E quem tiver a oportunidade de se envolver com esses movimentos estudantis desde a escola, eu recomendo. Porque o meu primeiro estágio, por exemplo, foi uma indicação de uma pessoa que participava comigo do diretório acadêmico. Então, você vai mantendo esses contatos, eu tenho essas amizades até hoje, e a gente faz um networking muito bacana. Então, recomendo, gente. Interessante, né? A próxima é minha também, né? Pode fazer, Valdeci. Ana, é o seguinte, quando você cursa lá o direito tudo, e quando você termina o direito, automaticamente você já pode exercer a profissão? Não. O direito ele tem uma peculiaridade, né? Tem um detalhe. O aluno que se forma na faculdade de Direito, ele não se torna um advogado automaticamente. Ele tem o título, né, tem o diploma de bacharel em Direito. Para se tornar um advogado, você tem que prestar a prova da OAB, a tão temida prova da OAB. A gente tem medo porque nessa prova cai a matéria dos 5 anos. Então, pensa, né? Para fazer uma prova, às vezes, bimestral, a gente já fica meio nervoso. Imagina uma prova que vai cair 5 anos. São 2 fases a prova da OAB. A primeira fase ela é múltipla escolha, é de xizinho. São 80 questões e você tem que acertar pelo menos metade. Então, tem que acertar 40. Aí você vai falar assim, nossa, Carol, mas que fácil, metade, qualquer um faz. E, gente, não é assim. É muita pressão na hora, né? A gente se cobra demais. E as questões são muito difíceis. É a banca da FGV que monta a prova da OAB. Então, a gente treme um pouco na base nisso. E depois, se você passar na primeira fase, mais ou menos um mês depois, tem a segunda fase. A segunda fase, ela é uma fase discursiva. Então, são perguntas que você vai ficar escrevendo durante 5 horas. E vale 10 pontos. E você tem que fazer, no mínimo, 6. A diferença é que nessa segunda fase, você pode levar a lei, né? Então, eu até trouxe aqui para o pessoal ver. Essa é a lei aqui que a gente leva, que é um vade-mecum. Os advogados são famosos por causa disso aqui. Então, pensa, a gente acha que facilita ter consulta à lei, mas na verdade não facilita, porque é muita coisa, é muito corrido. Então, eu fiz, a partir do começo do 5º ano, a gente pode prestar a prova da ordem. Eu prestei a primeira do 5º ano, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E é bom e ruim. Bom porque se você passar, você já fica livre disso. E ruim porque eu tive que estudar, caiu na prova matérias que eu nunca tinha visto. Então, eu tive que estudar muito por conta própria. Eu contratei um cursinho. E deu certo, graças a Deus. Passei na prova. Mas é isso, as pessoas ficam com medo e a pressão é muito grande. Acho que justamente porque se você não passar na OAB, não tem como você trabalhar como advogado. E, consequentemente, vários concursos, né, porque muita gente que presta direito quer prestar concurso para juiz, promotor, para delegado, escrevente, oficial de justiça. Eu não sei como eu não presto concurso, eu não sei como que está isso agora, mas eu sei que a maioria deles exige um tempo de experiência como advogado. Então, não passou na OAB, automaticamente não vai conseguir prestar esses concursos. Acho que é por isso que as pessoas têm medo, mas não é algo impossível, gente. Estuda durante os 5 anos,
se dedica, presta a prova com calma e dá certo. Ah, sim. Muito bem. Isso aí. Bem interessante, né? Bem interessante essa parte aí. O Vademecum é legal, né? O meu namorado, ele também é advogado, então, assim, esse pequeno livro, ele tem tudo, né? E a todo ano ele está se reformulando, né? É muito legal. Tá atualizando. Muito bom. O Vinícius está por aí, o Vinícius também tem uma questão. Boa noite, Ana, prazer. Oi, Vinícius, prazer. Bom, como é seu dia a dia hoje atuando na área? Tá bom, vou falar. A minha experiência atuando como advogada. Eu trabalho das 8 às 6 horas da tarde, mais ou menos, com 1h30 de intervalo. E acho que a maioria dos meus dias eu passo sentada no escritório, estudando, escrevendo e me atualizando, né, sobre a área. Alguns dias eu tenho que fazer alguma coisa no fórum, ou na delegacia, ou no cartório, vou acompanhar processo, ou vou em alguma audiência, acompanho o cliente e tudo mais. Tem os dias também que a gente faz reunião com os clientes. Hoje, as reuniões, a maioria são feitas de forma online, mas antigamente era muita reunião presencial. E, além da parte tradicional, né, de advogada, como eu trabalho com estratégia digital, também tem essas outras funções que eu faço dentro da empresa. Então, eu sou ghostwriter, que eles chamam, traduzindo significa escritora fantasma. Então, eu escrevo para blogs e sites de direito. Eu pego determinados temas e aí essas pessoas publicam na internet. Eu escrevo para elas. E eu também desenvolvo a parte de marketing jurídico. É a parte da publicidade do advogado. Como a OAB, né, que é a nossa entidade da classe, tem muita restrição, tipo, tem muita proibição contra o marketing do advogado, eu acabo dando direcionamento para esses profissionais de como conseguir se posicionar no mercado e atrair mais clientes. Então, a minha vida se divide mais ou menos entre isso, entre a parte tradicional, né, da advocacia em si, e a parte do marketing jurídico digital. E, além disso, eu faço pós-graduação a cada 15 dias na USP de Ribeirão. Então, eu tenho aula de sexta-noite e de sábado de manhã. Antes eu tinha que ir para Ribeirão. Hoje em dia a gente faz online, né, devido à pandemia. E é isso, gente. Eu acho que a minha rotina é mais ou menos dessa forma. Haja pilha, hein? Esse Eu seu lado amo, do gente. marketing, eu não conhecia, viu, Carol? Achei muito interessante essa parte aí, viu? É novo, mas foi uma coisa que eu comecei a fazer. Eu comecei escrevendo para outras pessoas e acabou dando certo. Eu amo escrever e, graças a Deus, eu escrevo rápido. Então, foi uma área que eu comecei aos poucos e hoje em dia eu já estou super envolvida. Muito bom. A Nicole está por aí? Oi, eu sou a Nicole, 8º ano, e eu queria perguntar quais áreas o direito abrange no mercado do trabalho? Oi, Nicole, tudo bem? Prazer em conhecê-la. Bom, o direito, ele abrange muitas áreas mesmo. Tem várias áreas que a gente pode seguir, então não é só trabalhar na área criminal e, como as pessoas falam, né, defender bandido, não é só isso. Tem a área civil, por exemplo, que é uma das áreas que eu trabalho na área civil e na área empresarial. A área civil, ela vai cuidar daquela parte de, explicando de uma maneira resumida, a parte de indenizações, a parte de direito a alimentos, a parte relacionada a contratos, a casamento, a divórcio, falência. Então, por exemplo, uma pessoa está lá divorciando, ela chega, né, vai precisar de um advogado. Um pai que não paga pensão, o filho vai precisar de um advogado. Um empresário que tomou um calote e que precisa pedir uma indenização devido a um contrato, o advogado atua também. Então, assim, são alguns exemplos do que eu faço dentro disso. Tem a área trabalhista também,
Então, se a pessoa ela é contratada de uma empresa, né, com carteira assinada, é o advogado trabalhista que vai atuar. Tem a área tributária, então tudo relacionado à parte do imposto, Receita Federal, fisco, é o advogado tributarista que manda. Tem o direito ambiental, tem direito rural, tem a área do consumidor. Então, gente, são muitas opções. Isso para quem quer advogar. Já se a pessoa se formou e decide prestar concurso público, o leque também é super grande. Então, você pode ser juiz, promotor, delegado, escrevente, oficial de justiça. Tem muita opção mesmo, sabe? Concursos desde do nível municipal até o nível federal. Então, é bem legal. Isso, né, na parte tradicional. E também, né, tem a outra área que eu também atuo, por exemplo, que é o marketing jurídico, que eu não aprendi na faculdade, mas está totalmente ligado à minha profissão como advogado. E eu acho interessante falar também, Marcela, que eu esqueci de dizer isso no tópico anterior, que o bom de ser advogada autônoma, né, que é o que eu sou hoje em dia, o que é autônoma? Eu não sou contratada de um escritório específico. Eu tenho algumas ações no escritório, mas eu tenho as minhas. É que eu tenho liberdade para montar o meu calendário, para montar o meu horário. Então, por mais que você pense assim, nossa, é muita coisa no dia, pode ser, mas, por exemplo, se eu precisar levar minha mãe no médico, eu posso parar o que eu estou fazendo ali e acompanhar ela, e, de repente, retomar numa outra hora. Então, a gente fala assim que o advogado autônomo, ele é o próprio chefe. É uma liberdade. Por exemplo, se eu fosse funcionária pública, talvez eu não teria. Então, eu acho super legal trabalhar por isso. Além do fato também que é muito dinâmico. Eu falei mais ou menos como funciona a minha rotina, mas todo dia é uma coisa diferente. Cada hora entra uma causa diferente, porque ninguém está vivendo a mesma situação. O seu divórcio vai ser diferente do divórcio do outro. A lei também está mudando a todo momento. Então, uma coisa que às vezes você fez há 2 meses atrás, hoje em dia você vai ter que fazer diferente. Então, essa eu acho muito legal, né, da função do advogado. Está sempre se aprimorando, é muito dinâmico, é muito legal a rotina. É interessante, né? Realmente é muito dinâmico e ele te dá um leque muito grande mesmo de opções aí de atuação, né? Várias possibilidades, vamos dizer assim. Muito bem. Sim. O Vinícius tem mais uma pergunta? Tenho sim, Marcelo. Para seguir nessa carreira, assim como em qualquer outra, é preciso se identificar com ela. Qual seria o perfil do profissional de direito? Eu acho que o perfil do profissional de direito é aquela pessoa que gosta de pessoas e que gosta principalmente de resolver o problema das outras pessoas. Não é cuidar da vida das outras pessoas, é resolver efetivamente o problema delas. Por que eu falo isso? Porque ninguém chega para o advogado feliz. Ninguém vai chegar para mim e falar, nossa, doutora, minha vida está sensacional. Eu vim aqui conversar com você para compartilhar isso. Não, as pessoas chegam aflitas, chegam tensas, tem gente que chora. A gente trabalha muito ali com a questão da sensibilidade, com o sentimento. É uma profissão que ela exige muito isso, né? Você tem que ser muito humano, tem que ter responsabilidade com o outro. Então, eu acho que a primeira característica é isso, é gostar de outras pessoas e querer e ter muita força de vontade para ajudar essas pessoas. Porque, às vezes, você vai pegar uma causa que muitos acham que estava perdida e, de repente, você consegue ali uma vitória para o seu cliente, com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, mas consegue. Então, a primeira característica é essa. A segunda é um pouco polêmica, mas eu acho que o advogado necessariamente tem que gostar de estudar. Por todos os motivos que eu falei para vocês até agora. A lei está mudando sempre, as áreas também estão em constante atualização. Vocês veem no jornal que um mês a lei está de um jeito, a previdência está funcionando de uma forma, no outro mês está de outra. Então você tem que se atualizar, tem que estudar. Os casos também são diferentes. E no meu caso que escrevo, toda
vez que eu vou escrever um artigo, eu escrevo sobre atualizações do direito. Então, é isso, gostar de sentar a bunda na cadeira e ficar ali horas estudando e se atualizando e tudo mais. Mas, assim, vamos ver, se você falar assim, Carol, não gosto de estudar, mas quero ser advogado. Gente, sempre é tempo para identificar aí novas habilidades e desenvolver. Pensa também que você vai estudar uma matéria que você gosta, né? A gente parte desse pressuposto. Então, sei lá, às vezes você não tem tanta familiaridade com matemática, mas história você gosta e consegue estudar para aquilo. Pensa que no direito vai ser mais ou menos dessa forma. Eu acho que são essas duas coisas que eu acho importante, gostar de pessoas e gostar de estudar. Perfeito. E eu gostaria de chamar novamente a Nicole, que ela tem mais uma pergunta para você. Sim. Quais dicas você daria para nós, estudantes, de modo que possamos nos preparar melhor para o futuro? Tá bom. Com relação à profissão da advocacia, quem tiver em dúvida, assim, ai, Carol, eu não sei se é essa minha área e tal, eu li muita coisa na internet, mas não consegui identificar. O que eu fiz na minha época foi ir num escritório de um advogado, então eu fui no escritório de um amigo do meu tio e passei uma semana com ele. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu vi como que era a advocacia na prática, eu não vi aquela ideia glamorizada do advogado, ou do juiz, ou do promotor. Não, eu vi ali como que era o dia a dia. Então, eu fui com ele no fórum, eu participei de atendimento de cliente, eu vi o tempo que ele ficava lendo e escrevendo sobre a mesma coisa. Tenta encontrar aí algum advogado que você conhece, ou que um familiar seu conhece, passa essa primeira semana, e se no decorrer dessa primeira semana você viu e falou assim, nossa, eu consigo imaginar fazendo isso por um bom tempo da minha vida, vai na fé, é uma profissão para você. Para mim, deu super certo, e acho que funciona não só para quem é advogado, mas também para todas as matérias. Se você está em dúvida, não tem coisa melhor do que ver ali como é o dia a dia. E com relação às dicas, né, para se preparar para o futuro, eu acho que um projeto de vida, como vocês já devem ter visto pela minha postura dentro disso, ele não está só ligado à parte profissional. Um projeto de vida tem que ver sobre qual ser humano você quer ser, como você quer atuar dentro da sociedade. Então, não só a parte pessoal, de, por exemplo, ter família, ter filhos, quer morar perto da sua família, quer morar fora, quer morar numa cidade mais longe, qual que é o aspecto financeiro também que você quer ter? Você acha que você tem que ganhar muito? Ou, de repente, ali com um determinado valor você consegue sobreviver? Pensa um pouco nisso. E também pensa no tipo de pessoa que você quer ser no mundo. Eu acho que o mundo está precisando muito de gente boa, de gente honesta e de gente que está disposta a respeitar os outros e a também quebrar certos padrões antigos que a gente vê assim que o brasileiro tem. Então, eu sempre falo isso. Se você sabe que não é para jogar o lixo no chão, por que você está jogando? Se você não precisa pedir o auxílio emergencial, R$ 600 do governo, por que você está pedindo? Se você não é idoso, por que você está estacionando o seu carro na vaga de idoso? Se você não gosta de ser desrespeitado, por que você está desrespeitando, tratando mal uma outra pessoa, sabe? E a gente fica muito reclamando que tem político corrupto, porque no Brasil é uma baderna, mas às vezes a própria pessoa, na própria vida, está cometendo essas pequenas infrações, que é um tipo de corrupção. Então, pensem no projeto de vida de vocês, levando isso em consideração. A profissão de vocês, ela é só um detalhe na vida de vocês. E o dinheiro, gente, o dinheiro ele é consequência. Ele não tem que ser o objetivo principal. Se você escolher uma profissão que você gosta, independente de fazer faculdade, de fazer curso técnico, ou resolver empreender, ter um comércio, ter o próprio negócio, se você escolher uma coisa que você gosta, você vai dar o seu máximo. Então, os clientes vão vir, o retorno financeiro você vai ter, você vai fazer um bem danado para a sociedade, e é isso, você vai atingir o seu objetivo final, que é ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida alegre, e ser uma pessoa de bem. Então, eu acho que eu sempre vou falar isso, quando eu tiver que dar um conselho para o pessoal mais novo.
pensem com carinho, escolham a profissão com carinho. É difícil a gente escolher, tomar tanta decisão com pouca idade. Não fiquem com medo de perguntar para os outros. Depois eu vou deixar o meu e-mail para a Marcela também. Quem quiser entrar em contato, pode conversar particularmente comigo. Eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o direito. E é isso. Se vocês tiverem mais qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade aí, tanto os alunos quanto os professores. Estou aqui para ajudar. Carol, perfeita a sua mensagem, viu? Eu acho que no período difícil que nós estamos vivendo, essa preparação para o mundo, não é? Essa questão da bondade, da honestidade, do caráter, ela é muito séria, ela deve ser levada muito sério, né? E começa a partir de nós mesmos, né? Antes de cobrar do outro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me cobrar. Então, uma mensagem perfeita. Muito obrigada, viu? Eu gostaria de chamar o Cauã, ele me disse que tem uma pergunta para fazer. Cauã está por aí? Bom, Ana, o meu projeto de vida é ser juiz do STF. Então, eu já sei um pouco sobre os caminhos, mas você pode dar uma esclarecida sobre o assunto para mim? Melhor? Tá, o que faz um ministro do STF? É isso que você quer saber? Sim. Tá, vamos começar lá do começo. Então, primeiro você vai ter que fazer a faculdade de Direito, vai ter que passar na OAB. Depois que você passar na OAB, existem duas formas de chegar até o STF. Uma é você sendo um advogado, e outra é você prestando um concurso público. Tem alguns cargos públicos que podem ser nomeados como ministros. E aí, para chegar ao STF, né, não é concurso, é por indicação. Então, o presidente vai ter que te indicar para ser o ministro. E para isso você tem que ter tem que exercer um bom papel entre os juízes para ser indicado. Ou juiz ou advogado. Por exemplo, se você for um bom advogado e tiver um destaque, você pode ser indicado sim. Eles falam que você tem que ter uma reputação ilibada, né? O que é isso, essa palavra difícil, essa expressão difícil? Você, durante toda a sua carreira, você não ter cometido crime, você não ter se envolvido muito em polêmica, você ter estudado muito, porque é isso, gente, o ministro do STF é uma pessoa que tem que ter um conhecimento muito bom, pelo menos numa determinada área. Claro que eles não trabalham sozinhos, então, por exemplo, tem os analistas, né, que é o pessoal que está auxiliando esses ministros. Cada ministro tem uma equipe que ajuda ele ali a dar as decisões, a estudar, porque seria humanamente impossível ele fazer tudo sozinho. Então, de repente, se você tem esse interesse, pode ser uma possibilidade de você, pelo menos, passar um período ali como analista dos ministros. Na verdade, eu não queria ser o ministro, eu queria ser, tipo, o juiz do Supremo. Ah, não, mas no Supremo, o juiz não é chamado de juiz. No Supremo, é chamado de ministro. Entendi. Então, por exemplo, o ministro Fux, o ministro Lewandowski, o ministro, né, ex-ministro Joaquim Barbosa, só muda o nome, né, de juiz, vai para ministro. É só essa diferença. Uhum. Muito bem. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma questão para a Ana? O nosso tempo eu sei que está meio apertadinho, mas ainda dá tempo. Ana, eu não quero fazer uma pergunta, não. Eu quero agradecer mais uma vez. Gostei demais da sua história de vida. Os seus comentários, as suas palavras foram muito esclarecedoras para os alunos. Você deu assim uma noção do que aquilo que a gente quer, a gente consegue. E isso é muito importante os nossos alunos terem isso em mente, viu? Muito obrigada, tá, Ana? E dá um abraço. Estou à disposição. Pode deixar. Ana. Oi. Você pretende fazer um concurso para juiz ou não? Você quer parente de direito mesmo? Olha aí a pergunta polêmica da minha família. Então, eu já trabalhei, durante a faculdade, né, eu fiz estágio em 2 órgãos públicos. Os 2 que eu falei para vocês são públicos. E quando eu me formei,
eu não tinha essa vontade de continuar seguindo essa área. Eu queria saber como que era advogar. Eu tinha essa pulguinha, assim, atrás da orelha. No começo até foi difícil para minha família, eu acho, porque eles já estavam acostumados. Eu sempre gostei muito de estudar, não seria um problema estudar para concurso público. Eu sei que exige muita dedicação. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que se formou, esse ano acho que é o meu segundo ano atuando. Eu tenho um amigo que está há 3 anos estudando para concurso, e assim, estudando mesmo, não está trabalhando, está estudando de segunda a segunda, né? Sábado, domingo, feriado, não tem dia, não tem hora. E assim, exige muita dedicação. Eu estaria disposta a fazer isso, mas não era o que eu queria. Sabe isso que eu comentei com vocês, de que não era só o dinheiro que importava? Eu queria saber como que seria eu atuando como advogada, e conversei com os meus pais, e eles me apoiaram, e eu fui seguir advogando. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sou apaixonada, assim, olha, de verdade. Eu falo que a gente nunca pode falar nunca, então, sei lá, num futuro, próximo ou não, um dia eu prestar concurso público, vai ser legal. Se eu passar também, eu acho que seria bacana, mas hoje em dia não é o que eu quero viver. Eu acho que hoje em dia eu ainda tenho que me dedicar mais à advocacia, e eu gosto muito de empreender, eu gosto muito de ter essa vida dinâmica, de lidar com as pessoas, e era uma coisa que, de certa forma, eu não tinha quando eu trabalhava no órgão público. Não vou generalizar, porque cada órgão público tem uma realidade diferente, mas eu sentia que era muita coisa e eu não podia me dedicar o tanto que eu queria para aquilo. Então, a gente tinha prazo, então a gente tinha que cumprir todos os prazos e fazia as coisas meio que no modelo, porque era o esquema que a gente tinha que seguir. Agora, eu como advogada, não. Se eu peguei uma causa, se eu vou fazer uma defesa, eu tenho o tempo que eu quiser para sentar, para estudar, para conversar com o cliente, para ir a fundo. Então, eu adoro isso. Então, pelo menos a curto prazo, eu não me vejo prestando concurso, não. Mas respeito as pessoas que prestam. Tenho muitos amigos que prestam concurso e estão aí na luta. Legal. O direito, ele te dá realmente essa opção, né? E é interessante essa sua postura, né? Vamos dizer, essa liberdade, né? De você montar o seu próprio tempo, né? É o que você disse, né, Cauã? O concursado, né, no caso, seja qual for, você tem que seguir os seus horários, as regras, né? Não que você, como autônoma, não siga, mas você tem uma certa liberdade para você montar a sua própria agenda, o seu próprio horário, a sua dedicação, né? E isso é muito interessante. A flexibilidade é maior, assim. Sim. Eu acho que é uma coisa que a gente não se dá muita conta quando a gente está na escola ou até mesmo na faculdade, mas aí depois, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que faz diferença, sabe? Ter esse tempinho. Para mim, eu gosto muito. Tem gente que fala assim, nossa, Carolina, eu não daria conta, porque um dos pontos negativos, por exemplo, de você ser autônomo, é que, ao contrário do funcionário público, a gente não sabe quanto que vai ter ali na nossa conta no fim do mês. Então, tem gente que fala, Carol, eu não conseguiria sobreviver assim, porque como concursada, eu sei que eu vou ganhar ali X reais todo mês, e aí eu consigo me planejar dentro daquilo e levar minha vida tranquila. Principalmente nos cargos mais altos, assim, os salários são muito bons. Então, tem uma galera que se dedica só para isso. Mas não era o que eu queria, sabe? Então, eu decidi advogar e estou muito feliz na área. Muito bem. Eu estava lendo o chat aqui, a professora Adriana, né, ela disse que foi, assim, muito esclarecedor, né? As suas respostas foram muito esclarecedoras, tá? Valdecir, algum comentário? Olha, é tão bom ouvir, né, que eu até, como se diz, nem comentário tenho. Eu só sei dizer o seguinte, que realmente foi muito bom, né, muito esclarecedor. Você falou assim, de uma maneira assim bem clara, dinâmica, né, simples. E que eu posso dizer também é que você é uma pessoa assim que realmente você mostra realmente que você
é o que você escolheu, o que você quer, e a tua trajetória, né? Que é uma trajetória quando envolve comunidade, envolve pessoas, e pensar em fazer o bem, e isso daí facilita muito as coisas, né? O convívio, o fato de conviver com as pessoas também, e realmente, você está de parabéns, né, com 25 anos, com toda essa bagagem, com toda essa experiência, né, você vai chegar longe, menina, com certeza, né, e com todo Obrigada, respeito... que Deus te ouça, seu Valdecir. E com todo respeito, doutora Ana, né? Imagina, não, gente, tá aí outra coisa que eu não gosto. É Ana ou Carol, fiquem à vontade aí. Então é isso aí. Marcelo? Ana, a gente te agradece, tá? Eu conheço a Ana mais como pessoa, agora que eu estou conhecendo esse lado profissional dela. Hoje eu conversei com ela ainda e eu digo sempre para ela, né, que essa postura não poderia ser diferente. Conheço a mãe, né, frequento a casa dela, uma pessoa sempre disposta, e esse lado humano realmente é sempre muito superior a qualquer coisa. E eu acho que essa mensagem que você disse agora no final, não é? Ela foi muito marcante, era muito marcante para mim e creio que para os alunos também, não é? Essa questão do caráter, essa questão da honestidade, da força de vontade, e que você seja realmente um exemplo, né, para nós, para os nossos alunos, e fiquei muito feliz em ter você conosco aqui e abrilhantar a nossa live de terça-feira, mais uma vez, tá? E, muito obrigada, a nossa escola está aberta, né, futuramente, né, Valdeci, se você, né, quiser ir até lá, e agradeço mais uma vez o envolvimento, né, seu, da sua família com esse nosso projeto, desde quando eu falei para sua mãe, vocês sempre apoiando, entrando nas outras lives, né, então eu acho que é isso, eu tenho muito a agradecer a você, tá? Te desejar muito boa sorte, que Deus te ilumine muito aí na sua carreira, nos seus planos pessoais, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Marcela, pelo convite. Amei participar e o convite de visitar a escola está aceito. Eu adoro. Se vocês precisarem de mais alguém para fazer palestra, para contribuir em qualquer coisa, pode contar comigo. E queria agradecer também a atenção dos outros professores e também dos alunos. Adorei conhecer cada um de vocês. E depois eu vou deixar o meu e-mail para Marcela. Quem tiver qualquer dúvida relacionada à profissão, do advogado e tudo mais, pode mandar e-mail para mim, tá bom? E, gente, do fundo do meu coração, muito obrigada. E podem contar comigo para o que precisarem. Obrigada, Ana. Só para dar uma pitadinha, eu vou falar, Ana, semana que vem, gente, nós vamos fazer uma live, vai ser um pouquinho diferente, nós vamos mudar o horário dela, né, Valdecir? Só a semana que vem. Semana que vem nós vamos abrir uma exceção e nós vamos colocar a live às 3 horas da tarde, da terça-feira da semana que vem, porque nós temos um convidado, ele é namorado da Carol, falei, Carol. Ele é o Marcos. Gente, semana que vem teremos Marcos aqui. Isso. Sim, meu namorado, 7 anos juntos já, então vocês vão poder conhecer um pouquinho dele também. E ele tem uma trajetória muito bonita também, né? Eu acho que vai ser enriquecedor para todos nós aqui. Ele tem uma experiência bastante interessante. E nós estamos mudando a live dele porque ele vai conversar com a gente está na França, tá? Então, assim, ó, lá a diferença de horário são 5 horas, né, Carol? São 5 horas, por isso que ele pediu para adiantar um pouco. Isso, senão, se a gente fosse fazer às 8, ele teria que, na madrugada, conversar com a gente, né? Então, Ana, então, boa noite, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos os alunos também, que hoje no feriado se dedicaram a entrar aqui conosco, os professores, nossos parceiros que estão sempre aí, né, sempre nos apoiando, nos dando força, a equipe gestora também, que está sempre conosco, apoiando, incentivando. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos. Valdeci, mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, Marcela. Vamos encerrando. Não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa também, né? Fique à vontade.
E a semana que vem, qual que é a profissão mesmo a semana que vem, Marcela? Ele é engenheiro mecânico. A engenharia mecânica. Então, nós vamos estar conversando com o engenheiro mecânico. Vai ser uma live internacional, né? Que isso é chique. Vou até colocar embaixo, né? Né? Não é para qualquer um, né? Muito bom. E foi um prazer imenso conhecer você, viu, Ana? Muito bom. Muito obrigada, seu Valdecir. Prazer foi meu. Bom, boa noite a todos, então, pessoal, e a gente aguarda vocês na próxima terça, ok? Um grande abraço para todo mundo aí. Até mais, boa noite para vocês. Até, boa noite.